Agora eu quero falar aqui com ele, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, para a gente trazer um pouco mais da visão sobre todo o cenário internacional. Muito bom dia para você, Will. Bom dia, Paula. Bom dia, Gani. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, Will. Que semana, né? Muitas coisas aqui pra gente conversar desde a última semana que você esteve com a gente. Primeiro, quero começar falando um pouco mais sobre toda essa crise provocada, né, pela quebra aí dos bancos americanos, pelo Credit Suisse também. Muitos analistas, até mesmo o Fed, o Tesouro, fazendo toda a questão aí de agir, né, rápido para tentar se diferenciar, né, a situação de hoje com o que aconteceu em 2008. Inclusive, até vi um post seu agora há pouco, você falando, né, não dá para ter uma bola de cristal, prever exatamente, né, o que pode acontecer, mas vou trazer aqui, né, minha dúvida, trazer pergunta, entender a sua visão, né? O cenário hoje é realmente diferente, né, ou não, né? A gente pode, de repente, ter uma crise. A gente até trouxe essa semana aqui uns pontos, né? A gente sempre vê que nas crises a situação, ela surge como um alerta, vem ali algo para estancar, só que de uma hora para outra ela acaba ali também, né, se rompendo. Você acredita que estes casos são isolados na sua visão? Boa, Paulo, assim como eu comentei, né, tu falou nas redes sociais, fica difícil de determinar, e na verdade, assim, risco tem, tá? É importante que se diga, não é querer tapar o sol com a peneira, porque o banco, né, ou qualquer instituição financeira, ela trabalha com fidúcia e trust, basicamente, né? Ou seja, fidúcia é a guarda do dinheiro, a responsabilidade em guardar o dinheiro e cuidar bem do dinheiro de quem você está guardando. E trust é a outra parte da relação, né? Ou seja, o cliente, o investidor, ele acredita que o banco sabe o que está fazendo, está sendo responsável nessa guarda do dinheiro. A partir do momento que você rompe, né, essa relação de confiança, de trust e fidúcia, aí vira um castelo de cartas, né? Assim, que nem eu digo, que nem relacionamento, né? De que é casado sabe, se não tiver mais confiança, acabou, né? E em banco é a mesma coisa, acabou a confiança de que o banco vai tá guardando bem meu dinheiro, eu vou lá, saio correndo e saco tudo. E aí, se isso acontece em escala, ou se isso acontece em efeito cascata ou dominó, você pode ter sim uma crise do sistema financeiro, e é por isso que as autoridades entenderam, e é por isso que as autoridades foram muito rápidas em conter isso, né? Por isso que um banco, ele não quebra em 48 horas, ele quebra em 24, né? É muito rápido. Por isso que o Fed entra, Fed, Tesouro e FDIC entram e assumem o controle do SVB. Já liquidam o Signature Bank mesmo, que também já estava em dificuldade, um banco menor, e ainda isso a gente teve boatos acerca do First Republic, as ações muito voláteis, bonds subindo e aquela coisa toda, e aí agora, ontem a gente teve uma saída, uma solução de mercado para o First Republic, onde todos os bancos, os grandes bancos americanos vão colocar dinheiro no First Republic, vão ajudar na liquidez do First Republic, tá? Isso é Estados Unidos. Na segunda-feira, o Credit Suisse publica seu resultado comentando que achou material weakness, né, ou seja, algumas fraquezas e inconsistências no seu balanço, reportando um prejuízo de 8 bilhões de dólares e comentando que perdeu mais de 120 bilhões de dólares em ativos, né, ou seja, foram sacados dinheiro que saiu do Credit Suisse em 2022. Ora, isso obviamente, como diz, alertou os gansos, né? E a gente viu o CDS, aquele título de proteção contra um eventual default, saltando, e uma celeuma se criou em relação ao Credit Suisse, né? O fundo árabe, aquele que comprou uma participação de 10%, falou que não ia injetar mais dinheiro, e aí também, efeito em cascata, que só foi interrompido anteontem, quando o Banco Suíço, né, o Banco Central Suíço, foi lá e disse, não, eu vou garantir, eu vou aportar aqui, vou ajudar com 50 bilhões de dólares em termos de liquidez para salvar. Então, assim, eu acho que o risco existe, sempre existe em instituição financeira, porque é isso que eu falei, basta um boato para quebrar um banco, mas as autoridades estão sendo bem rápidas, digamos assim, bem ágeis para controlar esse sistema. Eu até ia, né, perguntar a sua visão em relação, acho que você já trouxe aí a resposta, né, em relação a essa agilidade das autoridades aí, trazendo essa solução quanto importante. Deixa eu trazer o Gani aqui para a nossa conversa agora. Tem perguntas também para o Will, depois eu vou seguindo aqui com a minha listinha. Fala, Gani. Grande Will, bom dia. Você deu uma mudada nesse visual aí, eu gostei, cara. O que você fez? Eu não consegui identificar. Estamos ficando velho.
Não é? Você ficou bonitão. É o óculos. São os óculos dele ali, olha lá. Estiloso. Will, é o seguinte, meu caro, eu vou fazer uma pergunta difícil para você, tá? Eu acredito que o Fed deva estar vivendo um dilema do tipo, bom, eu preciso controlar a inflação nos Estados Unidos, então até semana passada eu ia aumentar meio, né? E agora a discussão é se aumenta 0,25 ou se não aumenta, justamente para não prejudicar os bancos, né? Para manter os bancos mais capitalizados. Se o Will fosse o Jay Paul, o que o Will faria nessa situação? Botou na saia justa mesmo, né? Realmente. Não, que eu acho que assim, foi sendo criando um cenário, né, que mudou drasticamente ou radicalmente, né, em poucos dias, em questão de uma semana, né, você estava quase que dado que o Banco Central americano ia vir com mais 50 bases e deixando aberto para subir mais, para controlar, porque a inflação ainda está aí e tal. E aí você teve 2 indicadores de inflação que vieram relativamente em linha com o esperado, né, o PPI inclusive abaixo do esperado, banco quebrando e esse receio de um contágio. Então, acho que isso, cara, mudou, não tem como negar isso. Ontem a gente viu a própria decisão do Banco Central Europeu em aumentar os juros, mas também de deixar claro que, olha, sei que a inflação está alta, sei que a inflação ainda está descontrolada, ou tá longe ainda da meta, não descontrolada, mas a gente vai parar para respirar e para ver qual o efeito do impacto, né, de aumento de juros na economia. Penso eu que o Fed vai fazer, vai seguir o mesmo, né? Tá tentando criar as condições aí para manter um aumento de pelo menos 0,25, né, para continuar na sinalização, até porque ele já vinha nesse comunicado de reduzir o pace, mas subindo ainda os juros, ainda muito trabalho a ser feito, a inflação ainda não está controlada, mas numa linha de, olha, talvez realmente sobe esse 0,25 e vamos parar, vamos esperar. É isso que eu imagino que vai acontecer nessa reunião do dia 22. Então diminui um pouco aquele ímpeto de, não, ainda tem muito trabalho, né? Talvez na linha de tipo assim, ainda temos muito trabalho, mas vamos parar um pouco para observar, porque tem efeitos colaterais no sistema que são relevantes, né? Até porque, né, convenhamos, se de fato esse impacto todo no sistema bancário, ele tem impacto no crédito e consequentemente tem impacto na economia, né? Bancos puxando um pouco o freio no crédito ou tentando controlar sua liquidez, isso basicamente se traduz em menos PIB, menos crescimento, né? E se isso é verdade, de fato, assim, talvez você tenha uma inflação que ela tende a ceder. E mais que isso, né, afeta muito as perspectivas, a expectativa do consumidor. Eu estou muito curioso para ver qual que é o próximo dado em relação às expectativas do consumidor, porque eu acho que quando você fala em crise bancária, aquela sombra de 2008 atrás, isso puxa o freio do consumidor bastante, de opa, peraí, parar, segura um pouco o consumo, não compra, vamos ver, deixa passar um pouco, né? Então, e aí eu acho que isso ajuda a controlar a inflação, não de um jeito bom, mas ajuda a controlar a inflação. E aí eu acho que tem espaço pro Fed pisar um pouco no freio. Oi, deixa eu trazer aqui um outro ponto, tá? Na verdade, para vocês dois, né? Eu estava lendo durante essa semana algumas pessoas trazendo visões em relação a todo esse assunto que acabou acontecendo especificamente aí, né, do Silicon Valley Bank, que está atrelado a taxas do Tesouro americano mais longas, enfim, a gente falou sobre já toda essa discussão. E aí eu vi o Ray Dalio, né, sempre muito polêmico, trazendo a visão dele, e ele falou, eu queria entender de vocês, ele acredita, ele fala ali, né, uma afirmação dele, que há um alto risco de que a oferta da dívida do governo americano seja maior do que a demanda, né, na visão dele isso causaria taxas de juros reais muito altas para o mercado e também para a economia, e ele acredita que isso faria com que então o Fed uma hora teria que mudar toda essa dinâmica e passar a reduzir essas taxas de juros, comprar dívidas, enfim, né, para fazer com que as taxas reais caiam. Eu queria entender de vocês, se vocês concordam ou não, começando com o Will, se você acha que realmente possa existir muito mais oferta da dívida do governo do que demanda, Will. A gente está sempre especulando aqui com aquilo que
não foi feito, né? Ou coisas muito exóticas, ou pelo menos o que seria o normal, né? Você basicamente você deixa o banco quebrar, faz parte, reduz o moral hazard, você não tem que jogar dinheiro na economia. Essa própria linha de crédito extra que o Fed abriu, né? Vai totalmente contrário àquilo que ele estava fazendo. Ele estava reduzindo o seu balanço, enxugando a liquidez. Eu acho que essa foi o principal resultado de toda essa crise. Nem é tanto nos juros. Eu acho que os juros, pode ser que você pare um pouco ali, já estava perto de parar mesmo. Agora, o que mais impacta é na redução do balanço do Fed, né? Que não só não reduz mais, como até aumentou já, né? Tem vários comentários a respeito disso, né? Porque o que pesou muito sobre a liquidez de bancos menores é o quantitative tightening. Já tem gente até chamando essa linha extra de crédito para os bancos de um quantitative easing number 5, já nem sei quantos quantitative a gente está, ou seja, de mais afrouxamento monetário de um jeito. Você está aumentando o juros, mas você está aumentando a liquidez do sistema, né? Dando liquidez para o sistema, porque precisa, né? Então realmente é controverso, tem que respeitar. O Ray Dalio é um cara que tem muita experiência, um cara que sabe o que fala, não necessariamente acerta sempre, né? Mas acho que tem alguns riscos exatamente por isso, assim, né? A gente não sabe muito bem o que eu acho assim que o Banco Central está tentando fazer é evitar um 2008. 2008 foi muito danoso para a economia e demorou muito tempo para se recuperar de 2008, né? Quando, bem ou mal, assim, você deixou quebrar, né? O Lehman Brothers, ou foi assim, faz parte do sistema capitalismo, você tomou risco demais, você é punido quando eventualmente você não tem bons controles, enfim. Acho que a lição foi dura e o Banco Central tem tentado evitar isso, né? Agora, se vai dar certo ou não a médio prazo, os impactos disso, os efeitos colaterais disso, né, é sempre difícil, né? Não sei o que o nosso professor Gani acha aí. Gani, e você? Não, eu queria dizer que eu concordo absolutamente com o Will, e então eu ia usar o meu espaço para fazer uma pergunta. Posso? Pode. Dado que eu concordo, ele explicou de maneira muito brilhante, eu não tenho nada a acrescentar ao que ele falou. Então, nessa situação agora de uma possível diminuição do ritmo de aumento, Will, o que fazer? Continuamos na renda fixa norte-americana, como você vinha pontuando, ou já dá para fazer uma rotação na carteira? Boa, Graninha, boa pergunta, porque o que a gente viu, né, contraditoriamente, quem mais se beneficiou dessa celeuma de um banco atrelado a startups foram as empresas de tecnologia, né? O Nasdaq foi o índice que melhor performou aí nos últimos dias. Já vi gente comentando, né, no Twitter, aquela coisa de acabou esse bear market, porque agora os juros não sobem mais. Acho ainda bem prematuro, bem arriscado, porque earnings ainda devem decrescer, a situação econômica não é boa, né? Os juros só refletem essa percepção de mais medo e eventual potencial aumentando da recessão, né? Ou de um impacto maior aí na economia como um todo. Então ainda é um momento difícil para quem quer buscar risco, mas é fato que juros menores impactaram já positivamente, especialmente essas empresas de tecnologia de mais high tecnologia, de edge, né, de fronteira. Fico na dúvida até onde vai esse certo bom humor com esse tipo de empresa, porque, de novo, a situação ainda é complexa. Pelo lado da renda fixa, obviamente que os yields diminuíram, né? A gente teve a maior queda na curva de 2 anos de juros desde 1987, foi muito rápido, foi muito deep, assim, né? Ou seja, você estava aqui, é como se caiu num penhasco, assim, né? A curva reduziu 100 bases, estava lá em 5,10, veio para 4,10, hoje está ali em... Eu estou com a de um ano aberto aqui, 4,5%. Quando a gente olha para trás, 10 anos, ainda é um juro bom, tá? 4,5%. Bem verdade que até uma semana atrás estava em 5,2%, né? Já reduziu bastante. Mas ainda é um juro bom, ainda dá para aproveitar esses 4,5%. Olhando no contexto histórico, ainda é um patamar bom. E em ações, obviamente que se você tem aptidão a risco, né, que nem eu falei, a gente já viu algumas ações de tecnologia performando bem, mas eu ainda tenho receio em relação a impacto de economia real
a perda de margem, perda de lucratividade, resultados ruins, né, com uma economia frágil, até que ponto as ações poderiam ter espaço para performar bem, né? Will, quero agradecer, vou liberar o Will aqui, que eu sei que ele tem compromissos já já. Muito obrigada, sempre um prazer falar contigo, até semana que vem. Muito obrigado, Paula, Gani, estaremos aqui então semana que vem. Forte abraço. Até mais, obrigada.